No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés. Olá, sou Suzana Clark Fiuza e a gente vai ver agora mais um episódio do programa Oba Obra. Hoje tá muito bacana, os assuntos estão demais. Vou começar respondendo as suas dúvidas no Pergunte a Suzana. Depois disso, a gente vai ver as novidades do mundo da arquitetura e da ambientação. Vamos acompanhar como está a obra do apartamento do Meireles. É muito legal a gente ver o que já aconteceu lá e o que está faltando ainda para a gente terminar tudo. E no nosso Papo de Arquiteto, o convidado de hoje é o paisagista Tiago Borges. Vamos ao Pergunte a Suzana de hoje. Vou responder as perguntas que vocês mandaram para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. Vamos lá? Qual a verdadeira importância de um arquiteto hoje em dia, sendo que há tantas ferramentas no mercado de inspirações, softwares para 3D, compras online de móveis e decoração? O arquiteto, ele não é substituído por isso. Para mim, os softwares, eles ajudam a gente a mostrar melhor para o cliente, a eles entenderem um pouco mais do projeto. Essa parte de inspiração, como a gente tem muitos recursos na internet que a gente consegue ver vários projetos prontos, projetos muito bacanas, mas o que eu acho é que isso não toma o lugar de um arquiteto. É como a gente tinha antigamente as revistas, elas já existiam, sendo que hoje em dia a gente tem um alcance muito maior, né? Para a gente ter uma revista italiana, antigamente era uma coisa bem mais complexa, mais cara, a gente tinha que fazer assinatura e tudo demorava para chegar, então o tempo era maior, né? Vamos dizer assim, tudo demorava mais e era mais complexo. Mas hoje em dia a gente tem tudo às nossas mãos, no celular a gente consegue ir para qualquer lugar do mundo e ver qualquer projeto de onde a gente quiser. Mas o trabalho do arquiteto é muito mais do que isso. Não é só um quarto bonito, um apartamento bacana. Ele envolve arquitetura também, muitas vezes a arquitetura de interiores que a gente chama, porque a gente pega o projeto desde o início, muitas vezes a gente destrói várias paredes porque aquele tipo de apartamento ou aquele espaço, ele não condiz com as necessidades daquele cliente. Então, como é que pelo Pinterest uma pessoa vai ver isso tudo, vai ser acompanhada, vai entender, vai pensar com a mente de quem tem muita experiência, quem estudou, quem se formou nisso. Então, é uma visão totalmente diferente, né? A gente consegue captar tudo o que o cliente quer para poder a gente passar isso para o projeto. E não é só uma decoração, né? E a gente interfere em elétrica, em gesso, em iluminação, em hidráulica, em revestimentos diferentes de paredes, de piso. Então, a gente não consegue isso, né? Esse pensamento também, essa estrutura dentro de um software, muitas vezes. Precisa da mente de uma pessoa fazendo isso tudo e entendendo o que o cliente quer. A gente sabe que o futuro aí vem muita coisa pela frente, a gente sabe que cada vez mais a inteligência artificial aí está se desenvolvendo, mas eu acho que esse papel, tanto desse pensamento, como de acompanhamento, como de estar com o cliente nos momentos de decisão, nos momentos de escolha dos materiais, né? Como é que a gente vai conseguir isso? Então, é importante esse dia a dia do cliente com o arquiteto, da gente mostrar, da gente ter o material aqui no escritório, a gente mostrar os prós e os contras de cada um, de quanto que o cliente quer investir para a gente poder direcionar melhor as nossas escolhas e os nossos projetos. Então, isso é bem mais complexo, né? E pensando em projetos bem simples e mais quase que uma consultoria, isso sim, a gente pode ter bastante pela internet. Foi por isso que eu lancei há uns meses atrás o X-Design. O X-Design, ele é
é mais para consultoria do que projeto. Então, o cliente, ele entra lá na plataforma, ele coloca as medidas, né? Ele já vai fazer bastante coisa. O que a gente faz é orientar, mas ele tira as medidas, ele manda tudo online, a gente entende as necessidades dos clientes, a gente mostra estilos para ver qual que ele se identifica, e aí a gente faz uma ideia, um esboço, vamos dizer assim, umas imagens de acordo com o que ele quer. Mas é uma forma bem mais simplória, são para as pessoas que têm apartamentos alugados ou as pessoas que não querem investir muito, que querem algo bem assim mais passageiro, mais tranquilo e que querem só uma orientação, né? O que a gente faz dentro do SCF, que a gente chama, é um projeto completo com todas as etapas. Então isso aí a gente realmente precisa de um profissional e toda a equipe por trás, né? Eu sempre digo isso, eu não conseguiria nada sozinha. Eu acho que toda a base que eu tenho aqui da Thaisa, que coordena aí todas as meninas da minha equipe maravilhosa, arquitetos, desenhistas, designers, sem essa equipe toda por trás a gente não consegue. A gente precisa de uma estrutura. Eu estou às vezes com um cliente num local e elas estão tirando a dúvida numa obra, então a gente precisa de toda essa estrutura para dar esse apoio tão grande que uma obra precisa. Você é feliz na carreira que escolheu? Já existiu momentos em que pensou em mudar de ramo? Sou muito feliz na minha carreira. Eu pensei em arquitetura, acho que desde que eu me entendo de gente, vamos dizer assim. Então, realmente faz muito tempo, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre fui uma curiosa para os assuntos assim, de arquitetura, de engenharia. Meu pai é engenheiro, então eu vi desde cedo o contato aí dessa transformação que uma construção envolve, sempre gostei muito disso. Então, para mim foi uma coisa natural de querer. Eu já bem novinha fazia curso de desenho técnico e como eu sou muito focada, era aquilo ali pronto. E eu sempre tive essa visão de onde eu queria chegar, do que eu queria fazer. Tanto que desde o começo eu queria focar em arquitetura de interiores. Então foi para esse rumo que eu fui mais forte, né? Faço arquitetura também, adoro, sou arquiteta e urbanista. Então eu estou onde eu quero estar, graças a Deus. Momentos difíceis a gente sempre passa. Eu acho que qualquer profissional, em qualquer área, por mais que ame o que faz, a gente tem os momentos difíceis, a gente tem os momentos de não desistir. Nunca pensei em desistir, nunca pensei em fazer outras coisas, mas o que de uns anos para cá os desafios me fizeram foi ampliar o leque dentro da arquitetura. Então, tanto que eu estou aqui, né, num programa de televisão que eu nunca imaginei que eu iria estar, nunca passou pela minha cabeça isso, mas dentro do que eu amo e dentro da minha paixão, que é a arquitetura. Então, o que tem me feito assim, um amadurecimento em todo esse tempo não é mudar de profissão. Realmente nunca pensei nisso, mas é de sair da minha zona de conforto, de falar de arquitetura de uma forma diferente. Eu posso falar em projetos, né, desenhando, projetando. Eu posso falar como eu estou falando agora para vocês, por uma plataforma diferente. Então, para mim, isso que faz sentido, é poder ajudar as pessoas a viver melhor, ajudar a transformar espaços, que é muito bacana, ajudar pessoas a terem um dia a dia mais confortável, mais bonito. E a gente sabe que um ambiente acolhedor, bonito, aconchegante, a gente sabe que isso traz alegria. Então a gente melhora o dia a dia, a vida das pessoas. Isso aí é bom demais, isso aí eu gosto, eu brincava muito que eu queria ser igual o Niemeyer, né? Que eu acho que até os 90 e tantos anos ele estava projetando, ele estava com a mente funcionando e viva. E isso eu acho que é o que dá essa energia, né? A gente fazer o que gosta, né? Então eu quero fazer o que eu gosto, o que eu amo, talvez de várias outras formas, né?
Quem sabe ainda o que vem pela frente, mas sempre arquitetura, sempre design, sempre transformando espaços, sempre nesse assunto tão bacana, apaixonante e bem motivador para mim. Obrigada. E é por isso eu termino aqui com muita alegria de falar do que eu amo, do que eu gosto. E eu espero a sua pergunta, o que você quer ouvir falar sobre a minha carreira, sobre ambientação, sobre design. Estou pronta aqui para responder. Manda tua pergunta para o nosso Instagram, Suzana Clark Fiuza. Eu te aguardo no próximo bloco. Olá, estamos aqui na Lauren Home e eu vou mostrar para vocês um pouco mais dessa loja encantadora. Vou conversar com a Lívia Nogueira e a gente vai ver como é que ela faz essa louça personalizada tão linda e cheia de estilo. Vamos lá? Essa arquiteta cheia de ideias e com um toque todo especial, com a curadoria muito linda, que ela começou a trabalhar, começou aí devagarinho, ela vai contar um pouquinho e hoje ela realmente se especializou em produtos temáticos, que a gente vai falar sobre isso, louças decorativas. Então é uma loja que realmente quando você entra, você sente aquela, como é que eu posso dizer, aquela alegria, aquele bem-estar de estar num local cheio de significado. Então, eu queria que você contasse aí um pouquinho pra gente da sua história, a história da Lauren, né? Então, Suzana, a gente, assim, há 5 anos atrás, né, eu fazia arquitetura, tinha escritório, né, fazia projeto, aquela loucura toda. Só que eu não estava, assim, muito satisfeita, não estava muito feliz ainda não era o meu propósito. E eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender. E aí foi quando nasceu a ideia de ter uma loja com produtos que eu não encontrava aqui em Fortaleza, que eu tinha muita dificuldade de encontrar nos seus próprios clientes, exatamente, né? Nos meus projetos. E acabava procurando muito na internet, mas ainda a gente tinha um e-commerce naquela época, assim, há 5 anos atrás não é o que é hoje, era coisas menores, né? E pouco acesso. E aí eu resolvi trazer isso para a cidade de Fortaleza. A gente começou trazendo mais realmente a parte de louça, mesa posta, cristais, peças importadas da Holanda, né? A gente trabalhou no começo muito com Pip Studio, que é uma marca holandesa que veste uma camisa mais moderna mesmo, né? Uma marca... Até o infantil para bebê, que às vezes aqui é uma linha com muito babado, com muito detalhe, e a gente vê que a linha que você trabalha é uma coisa mais moderna. Mais moderna, isso. Então a gente tem uma linguagem mais jovem, né, de tratar a mesa posta, desmistificar a mesa posta de ser aquela mesa muito requintada de prataria, aquelas coisas assim que eram da antiga realeza, né, aquelas louças absurdamente caras, que eram louças inglesas, originais e tudo. E a gente trouxe a acessibilidade para as pessoas. Então a gente trouxe peças acessíveis, bonitas e trouxe o toque, né, jovem e deixar a mesa mais agradável. Isso é muito lindo, assim, da gente ver a temática, né, como é bacana a gente sentir o momento, né, como a gente estava conversando
e trazendo esse assunto de viver aquele momento, né? Então a gente está aqui perto do Natal. As louças estão lindas e o que eu acho mais interessante é que a gente pode dar um toque. A gente não precisa comprar também todas as louças natalinas, mas o que você mostra aqui é que às vezes você tem uma louça de uma cor e compra uns pratinhos menores natalinos, né? Então me fala mais desse jogo que você tem feito e até flexibiliza muito mais na hora de arrumar, né? Ah, eu quebrei uma taça. Poxa, o que eu vou fazer? Porque minha mesa é de 10 lugares, agora eu só tenho 6, 7. Eu sempre fui da política de misturar tudo. Então, eu sempre gostei de misturar peças na mesa, tanto taças como louça, jogo americano. Então, assim, estou tentando tirar essa cultura dos nossos clientes, né? Inclusive também dos profissionais que acompanham, de que tudo tem que ser igual, né? Então, fazendo dessa maneira, a gente também abre a possibilidade para quem não tem muito espaço dentro de casa para estocar muitas quantidades de vários, porque hoje ninguém quer ter um modelo de louça. Todo mundo quer, eu quero uma louça mais modelo praia, no dia que eu for fazer um camarão, um peixe, eu quero uma coisa mais praiana. No dia que eu for fazer um churrasco, eu quero ter uma louça de churrasco. Então, as pessoas estão vestindo mais a camisa de querer tematizar cada vez mais. Os momentos, né? Então, vou fazer uma noite do hambúrguer aqui em casa. Então, as pessoas me pedem prato que tenha tema de hambúrguer. Me pedem pratos que tenham formato de pedaço de pizza. Então, isso mostra o quanto as pessoas estão valorizando os momentos mais juntos e que essa forma de tematizar é uma forma de descontrair mais o momento, né? De experimentar. Trazer emoção. Exatamente. Marca mais, né? Que mexe muito com o psicológico daquela. Aquela noite da pizza foi muito legal e tal, a gente tomou vinho. Aí também tem a questão muito do gourmet, né? Que as pessoas também estão cozinhando mais em casa, então estão se aventurando mais na cozinha. Então tem gente que nunca tinha pegado num fogão antes, agora tá curtindo. Tá curtindo, fazendo risoto, fazendo, né? Então, assim, pratos até mais elaborados, que você olha assim, as fotos, gente, parece coisa de restaurante, né? Isso é muito legal. E a louça acompanha isso, né? A gente come com os olhos, né? Antes de comer com a boca, a gente come com os olhos. Então tem muito essa questão da apresentação, né? Isso. E eu achei assim fantástico, porque essa mistura, o que a gente tem que ter é um bom senso na hora de misturar, que fique harmônico, mas é muito interessante. Então, na própria mesa que a gente está vendo aqui, tem vários modelos de taças, e aí a gente mistura, tem um cristal, e a gente fazendo de uma forma que fique interessante, está valendo. Né? E você não perde o que você já tem. Exatamente. Né? Então, isso aí é muito bacana. Eu acho que essa ideia e essa vivência que a gente está tendo de estar dentro dos nossos lares, eu acho que puxou muito, né? E me fala um pouco, assim, dessa personalização. O que é que você tem visto, além do temático, mas, assim, eu vi que a linha que você lançou no Dia dos Namorados fez maior sucesso, que era um coraçãozinho e tudo, mas mais do que isso, as pessoas querem ter uma louça só para elas, né? Isso. Então, isso faz parte, né, dos momentos que a gente vem vivendo no mundo, né? Então, com essa questão da globalização de tanta tecnologia, de aquela massificação de coisas, produtos, informações, que é demais hoje, né? Então, as pessoas estão sentindo falta de serem chamadas pelo próprio nome, elas sentem falta de chegar na loja e a vendedora conhecer ela pelo nome, porque o e-commerce tomou de conta. Quando você fala num chat lá no e-commerce, você fala com... você fala com um computador ou no WhatsApp, então isso perdeu muito. Então, cada vez mais, as clientes vêm procurando produtos que são feitos para elas, porque é uma forma delas se sentirem até mais próxima com a loja e mais valorizada, né? Então, a gente sempre teve essa proximidade com nossos clientes e aí a gente abriu, né, agora no ano de 2020, foi uma forma, inclusive, da gente se reinventar durante um ano de pandemia,
personalizar as peças para as clientes, né? Específico para cada um. Então a gente escuta o que é que cada uma quer. Eu sempre quis ter um prato com borboleta lilás e azul e nunca encontrei. E queria muito que tivesse meu nome no meio. É possível? É possível. Então aqui a gente está abrindo um mundo de possibilidades para as clientes. E que também abriu um outro mercado para a gente, foi o mercado de presentes, né? Então as pessoas se encantaram com o nosso trabalho, né? E acabaram também investindo mais assim, a ideia de presentear em momentos como eventos de batizado, confraternizações, aniversários. Boda de ouro. Exatamente. Eu fiz uma peça linda. Quem fez foi você, mas eu encomendei linda para minha sogra, para meu sogro que estava fazendo bodas de ouro, que é uma data lindíssima. Isso. E eu acho que fica um presente tão melhor do que simplesmente você dar algo que não tenha essa emoção junto, esse toque, né? Com certeza. E me fala um pouco da parte técnica, que me perguntam muito, assim, mas a louça personalizada, ela não vai arranhar, eu posso cortar, né, com a faca e tudo, em cima da louça. Me fala um pouco disso, do forno que você usa, como é que ela sai desse forno para ser usada mesmo? Então, a gente trabalha com o processo, né? Todo profissional. Então, o nosso processo não é feito com canetinha, é tinta específica para porcelana e cerâmica, né? A gente trabalha com aplicações também, que são aplicações de impressões de telas, né? Que são feitas na porcelana diretamente. Tudo com tinta específica para isso. Só que não é só pintar, a gente precisa levar a porcelana ou a cerâmica a uma alta temperatura, igual ela foi feita anteriormente, para que aquela tinta se funda na peça. Na peça, totalmente, né? Exatamente. Então a gente pode ter uma variação, dependendo do tipo de peça que for queimada e do tipo de tinta que for usada, entre 750 a 1200 graus. Certo? Então, para ser queimada, eu posso queimar no forno da minha casa? Primeiro que o seu forno não vai atingir. Não chega a isso, de jeito nenhum. Não vai atingir essa temperatura. Primeiro, e segundo, tem que ser um forno altamente estável, que não tenha variação. A porcelana, ela não aceita uma variação de temperatura. Qualquer variação, ela vai quebrar. Então, vai ser uma perca muito grande para você. Então, tem que ser um forno profissional, né? Então, a gente trabalha com forno profissional, com selo e tudo direitinho. E demora muito, demora né? muito. Pra ficar sem aquela que a gente estava vendo saindo, foram quantas horas? Ele ficou 14 horas no forno. É muito tempo. É muito tempo. Porque a porcelana não é só o tempo de queima, ela precisa do tempo de resfriamento. Porque se você abrir o forno depois do tempo de queima, que já é em torno ali de 6, 7 horas seguidas, queimando em alta temperatura, na hora que terminar você abrir, todas as peças vão quebrar na hora. Entendeu? Porque tem um choque térmico. Então, precisa de um tempo de resfriamento e mesmo depois de tanto tempo, quando você vai abrir, as peças estão muito quentes. Você não consegue pegar. Então, cuidado, tem que ter muito cuidado. Então, assim, existe todo um processo, né, que a gente vem se profissionalizando, né, para cada vez mais trazer novos produtos, novas técnicas, coisas que a gente vem trazendo de fora. Né? Então a gente também trabalha com ouro, né? Que é as nossas clientes amam peças que têm ouro, detalhes com dourado, com prata, e acho que muita gente nem sabe, mas todos esses detalhes com ouro e prata, eles são feitos com metal mesmo natural. Então o ouro é feito com ouro líquido. E a gente trabalha com ouro de 12 quilates, que é um ouro que é um pouco mais caro, mas que ele garante mais durabilidade, mais brilho para a peça. Que joia, lindo demais. Por isso que a gente se encanta tanto, é porque realmente é algo muito especial. A gente nota o carinho que vocês fazem, tudo isso, e a gente fica feliz demais de poder estar passando isso, porque às vezes quando alguém não tem um contato com isso, a gente não sabe, não se liga, nem que existe. E a gente vê que pode tanto presentear, mas como ter na nossa própria casa algo tão sentimental, algo emocionante, algo que você possa realmente estar vivendo aquele momento de uma forma única, né? E eu acho que a louça personalizada, ela traz muito isso. Queria te agradecer demais por estar explicando Obrigada a você pela oportunidade. Bom demais. E eu aguardo você no próximo bloco.
Olá, estamos aqui com o Thiago Borges, paisagista, e o papo de hoje vai ser sobre paisagismo, plantas, paisagem de uma forma geral, né, Thiago? Sim. Tudo bom contigo? Tudo jóia com você. Tudo ótimo. Conheci o Thiago com um jardim lindíssimo na Casa Cor de 2017. E de lá para cá eu fiquei encantada com o trabalho dele. Comecei, nesse ano eu fiz a varanda, então eu estava totalmente ligada, assim, o nosso espaço estava ligado. E de lá para cá realmente eu tenho ficado encantada. Já trabalhamos em outra Casa Cor depois e juntos também, eu com o espaço da Mota Machado, que era no meio do jardim, com o jardim dele espetacular. Então eu trouxe ele aqui para a gente falar sobre isso, como está atual a gente está com a natureza dentro de casa, não só fora. Então eu quero que você fale um pouco aí desse assunto de você, como é que você se apaixonou pelo paisagismo. Pois é, Suzana, o paisagismo eu não escolhi, eu acho que ele me escolheu. Eu, na época, comprei uma casa, comecei a querer montar o jardim e virou um vício. E aos poucos, com o tempo, já estava fazendo o jardim dos vizinhos, dos amigos, e as coisas naturalmente foram caminhando, e até que em 2016 eu criei coragem, fiz a primeira Casa Cor, e a partir disso, hoje eu abandonei uma empresa que eu tinha, e hoje a gente realmente se dedica totalmente ao paisagismo. Né? Então você começou no ano anterior que eu te conheci, né? Que eu conheci o teu trabalho. Em 2017 já era a tua segunda Casa Cor. E o que mais me encantou, Thiago, foi o teu estilo moderno. Porque a gente vê muito paisagismo e essa parte também de plantas e tudo mais pesada, ou às vezes sem um estilo muito definido, muitas plantas juntas e tal. Então, assim, como eu estava com a varanda, eu me preocupei muito como é que chegariam na minha varanda, eu fiquei apaixonada, essa é uma coisa boa, vai ser o melhor caminho para entrar. Então, isso me fala um pouco disso, da tua linha, do teu estilo mesmo de pensar no paisagismo. Eu gosto muito de explicar para os meus clientes a diferença entre paisagismo e jardinagem. O mercado está começando a compreender melhor como o paisagismo atua. Hoje, o paisagismo, eu resumo como se fosse o somatório de tudo que compõe uma paisagem. Então, piscina, espelhos d'água, a questão de ambientes externos, a iluminação do ambiente externo. Então, tudo isso é paisagismo. Então, a gente realmente atua absorvendo toda a parte exterior. E aí, um jardim, eu não gosto que... Lógico que planta é a melhor, a mais importante ferramenta que nós temos para trabalhar. Mas existem outras ferramentas que têm que ser usadas, né? Então, naquele jardim que você está falando, existiam espelhos d'água, que existia a questão, o paisagista tem que lidar com a questão dos sentidos, que seja o cheiro de uma flor, que seja o barulho de uma água caindo. Então, tudo isso tem relação. Então, naquele jardim em especial, tinha a questão das quedas d'água, os passeios. Então, uma coisa que eu senti muito no resultado daquele projeto é que o ponto forte do projeto não era planta. Era todo um contexto que envolvia outras coisas também. E hoje a nossa especialidade é justamente atuar em projetos que você vai além de plantas. Sim. O próprio mercado está começando a me procurar já com isso, visando essa E os próprios arquitetos já começaram a compreender isso melhor também, junto com a gente. E eles falam, Thiago, está aqui a casa, vamos trabalhar juntos. Da varanda para dentro sou eu, da varanda para fora é você. Que legal. E aí surgem ideias e bacana, 2 escritórios pensando ao mesmo tempo também e tudo. Então, isso é muito bom. A gente vê muito isso também em projetos de condomínios. Eu faço muitas áreas comuns e eu acho tão bacana essa integração, né? Porque nas reuniões, muitas vezes os diretores chamam a parte da ambientação, do paisagismo e da arquitetura propriamente dita do prédio. Então, são 3 arquitetos juntos, um dá opinião no projeto do outro para agregar, mas cada um no seu setor. Então, isso só enriquece, né, o trabalho. Eu sempre falo que é um time. E todo mundo está ali para poder se ajudar. E está ficando cada dia mais comum a gente ter uma casa, você falou condomínio, que já entra assim, dentro da construtora já não é mais normal. Sim. Mas hoje me orgulha muito a gente estar evoluindo para o ponto que em casas, em condomínio, existe o arquiteto,
da casa, o interiores e um outro profissional como eu que absorve todo o exteriores. Então, numa casa, está começando a virar habitual ter três esses três projetistas. profissionais. Isso. E é muito bacana, é muito importante. E é uma coisa que eu acho interessante também, a pessoa se especializar naquilo, né, é muito diferente de uma pessoa que engloba tudo. Então, por mais que a gente dê a ideia da paisagem, quando a gente está fazendo um projeto, da entrada e tudo, mas é outra visão. Muitas vezes os materiais, os tipos de materiais que você está vendo, o que está lançando, o que está sendo mais usado e tudo. Então, eu acho que isso aí só agrega ao cliente, né? O resultado vai ser bem melhor. A medicina, o direito, cada um já existe uma especialidade, né? Então, o cara respira aquilo ali. Exatamente. Então, nós, na parte exterior, né, a gente está respirando aquilo a todo momento. E isso vai nos dando muita informação para que a gente consiga ir nos pontos certos e lidar com aquela área com muito mais ênfase, com mais detalhe, do que um arquiteto que tem que absorver todo o projeto. Né? Com certeza. O que é que tu diria, assim, que tu tem visto acontecer de mudanças mesmo, até nessa parte assim, de necessidades do cliente? Às vezes a gente vê isso mudando com o tempo. O que tem sido mais atual para ti? Hoje existe uma grande necessidade de você ter, tanto na parte interna como na parte externa, ter um convívio para receber pessoas no ar livre, que é uma coisa que eu bato muito nos meus projetos, ter ambientes ao ar livre. Então, hoje, o morador, ele vivencia muito a casa. Então, a gente tem que ali criar toda uma questão de condição para que ele receba o ar livre, que tenha uma estrutura, uma infraestrutura para que ele não precise, às vezes, estar saindo de casa para fazer um programa entre amigos. Então, tem que pensar em receber mesa, da onde vem um serviço, porque tudo isso, iluminação adequada para que à noite você enxergue uma comida em cima da mesa, exatamente. Isso na parte do jardim. Então, o costume, hoje está tudo muito caminhando para você estar mais casa e menos fora. Menos fora. Exatamente, eu acho que isso aí envolve tudo, né? E como você falou, quanto a gente via tantos jardins maravilhosos e tudo, mas que a pessoa não conseguia ficar, porque é escuro demais ou porque ele não era usado, ele era só apreciado e visto, né? Então, eu acho que é uma tendência cada vez maior, cada espaço, mesmo dentro de casa, dos apartamentos e tudo, que a gente tem visto, tem aproveitado os cantinhos da varanda e tudo para colocar alguma coisa ali, quanto fora, né? Não é só agora um jardim, mas é um gazebo, mas é um relax, mas é um espaço para poder, um espaço gourmet para receber, muita gente gostando de cozinhar, né? Então isso aí tem sido... Completando o que você está falando, hoje é até estranho um paisagista vir falar o que eu vou falar agora, mas tem muitos projetos que eu estou idealizando que não tem grama. Ah, Thiago, mas um jardim sem grama? Sim. Agora não quer dizer que vai ser um jardim sem verde, sem humanização. A gente acaba tirando um pouco da grama e criando pisos em madeira, por exemplo, que aquilo ali vai permitir ter um ambiente em cima, que o cliente consiga, o morador consiga, no caso, aproveitar aquela área de uma forma mais útil, mas em compensação a gente vai compensar abusando de paredes, escondendo muros, que você não é, de repente você está enxergando o muro, não é uma coisa interessante. Então a gente acaba naqueles locais, a gente compensa e aí não fica, você não sente a ausência da grama. E fica um ambiente muito mais prático e fica bem humanizado. É bom demais. Eu acho que a paz que o verde traz, a calma que isso traz, né? Às vezes a gente vê ambientes corporativos, o que eu posso falar que me chama muita atenção, o JK, os shopping JK, né, de São Paulo. Você entra, mas tem planta, tem flor. Primeiro que a entrada já tem várias orquídeas que eu adoro. Cidade Jardim. Então, são ambientes que antigamente eram muito secos, muito sem vida, né? Era só aquele ar mais de lojas e tudo, onde humanizando ele fica muito mais gostoso de ser usado. E é bom demais conversar contigo e saber que a gente cada vez mais vai precisar de visões como a sua e de profissionais que agregam com esse olhar aí mais diferente, mais natural. Um prazer grande estar aqui contigo, estar podendo a gente ter uma conversa boa como essa.
né, e trocar grandes experiências. Né? É isso aí. Eu que agradeço você que está aqui com a gente. Muito bom falar sobre paisagismo. Agradecer ao Tiago Borges e eu te aguardo no próximo bloco. Olá, estamos de volta ao apartamento no Meireles e eu quero mostrar para vocês como está o processo, principalmente nessa fase agora de montagem dos móveis. E a gente começou agora já a montar os espelhos, porque alguns painéis a gente já consegue fazer. Então eu queria mostrar para vocês, eu estou aqui no hall e gostaria de relembrar como ele era e como ele vai ficar. Eu não sei se vocês lembram aí que esse apartamento é um apartamento que tem aí mais de 10 anos e a cliente quis fazer esse retrofit. Ela quis mudar algumas coisas, acrescentar alguns ambientes à sala. Então a gente integrou sala, o gabinete, que eles não eram muito usados, com a varanda. Então ficou um grande ambiente multifuncional, onde a cliente vai poder usar bem mais e ter uma flexibilidade maior com o espaço, com mais pessoas ao mesmo tempo. Então, vendo aqui o hall, queria mostrar para vocês que ele tinha uma reentrância entre o hall de serviço e o hall social. E eu quis dar um alinhamento nessa parede, utilizando a ripa, que eu gosto demais de usar, esse detalhe na madeira, que são relevos na própria madeira. Esse aqui vai ser todo laqueado, então ele é feito todo em MDF para receber a laca, tá? E a porta, ela fica meio camuflada, porque essa porta ela vai do hall social para o hall de serviço. E eu quis também englobar a entrada do elevador. Então, ao invés de ter aquela marcação em mármore e tudo, como eu gosto de fazer também, mas nesse aqui eu quis que o painel já ficasse recebendo o elevador e camuflasse a entrada de serviço. Então, a gente já pode ver aqui que já começamos a colocar o rodapé, que é um rodapé mais alto. A gente usou um rodapé Santa Luzia de 20 centímetros de altura, então dá uma imponência bem maior. E todo o MDF que está sendo finalizado para poder receber o MDF amadeirado em cima ou a laca. Então, a gente vai ver melhor aqui na sala o que já andou nessas 3 semanas de montagem de marcenaria e o que está faltando para a gente concluir e passar para a próxima etapa. Vamos acompanhar comigo. Eu estou conversando aqui com a Gláucia, vocês já conhecem, ela já esteve aqui no último episódio. Isso. Gláucia da marcenaria. Gente, a marcenaria que eu falei para vocês, que é uma marcenaria de luxo, é uma marcenaria que realmente gosta dos detalhes. Então, a gente está aqui com a Galpão, marcenaria que é uma parceira minha de muito tempo, e a gente sempre acompanha o processo como a gente está fazendo isso aqui. Isso é em qualquer projeto. A Gláucia vem muito na obra para ver o que o pessoal está fazendo, tira dúvida com a gente, com minha equipe também da sala técnica, que é importantíssimo. Então, a gente precisa tanto estar tirando algumas dúvidas, mas como a gente viu aqui, né, Gláucia? Essa viga que a gente está vendo, a gente só descobriu que ela era exatamente dessa forma depois que quebrou. Porque antes ela estava camuflada por o gesso. O gesso era mais baixo e não dava para ver. Me fala um pouco do que a gente conversou e como a gente resolveu esse detalhe do portal. Pronto, aqui no primeiro momento isso foi uma surpresa, porque esse gesso era todo mais baixo e a gente não sabia que essa viga ia estar desse jeito. Uma vez descoberto isso, a solução que foi tomada junto com a sala técnica seria que essa viga seria aumentada, né, para coincidir com um pilar e a gente ficar com o pórtico aqui todo da mesma largura, espessura. Isso é um detalhe também importante, que a gente conversando, porque isso aqui é um jardim, né? Jardim vertical.
de também ter esses cuidados, de colocar uma pedra para o MDF não encostar, porque a intenção não é entregar a obra simplesmente, é entregar a obra e depois o cliente não ter problema com manutenção. Isso. Então, todos esses detalhes a gente tenta se antecipar para depois não ter problema, né? Isso. Quando a gente faz um levantamento, eu só começo a obra com o levantamento feito in loco, com o apartamento todo fotografado e tirado as medidas. Eu nunca começo a fazer um trabalho com a planta de uma construtora, por exemplo. Então, muita coisa a gente já consegue visualizar, mas outras como essa, só quando quebra que a gente vê. Mas o interessante é ter exatamente essa conexão muito forte, porque eu acho que a gente soma ao cliente. Então, um detalhe desse nem passa pelo cliente. A gente já resolve da melhor forma, da forma mais estética, da forma que quando estiver pronto, ninguém vai notar o que tinha antes, se a viga era inclinada, se a viga que descia, se uma parede era mais fina do que a outra, a gente só vai ver aquele portal bem bonito e entrando dentro do projeto de uma forma muito tranquila, que a pessoa acha que foi feito propositalmente para isso. Né? E como a Gláucia falou, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, não só nos projetos, mas ainda também na execução. A gente sabe que tem uma parede que vai receber água, né? Que como é uma parede verde, ela já foi pintada aí nesse verde musgo para receber as plantas. E pode respingar água, vamos ter a preocupação de colocar uma pedra, a madeira fica por trás para não receber diretamente a água. Glauci, me fala um pouco mais assim do tempo, né? Na primeira semana foi mais a parte interna. Isso. E me fala aí como é que está o andamento do teu pessoal dentro da obra. Pronto, aqui a gente está entrando na terceira semana, né? Na próxima vamos entrar na terceira semana. A gente se concentrou em trabalhar no quarto e na circulação para liberar o cliente, né? Para usar esses ambientes. E agora a gente está se concentrando aqui na sala, né? Estamos já começando a parte de acabamento, ou seja, eu estou colocando todos esses painéis crus para receber o MDF que vai ser colado aqui, que serão ripas desse mesmo amadeirado. Uma vez feito isso, a gente já começa a trabalhar com a parte de laca, Sim. que é a última parte que entra, porque quando a laca entra, fica difícil da marcenaria trabalhar. Então, Por conta do cheiro, da poeira muito fina. Dos odores da poeira. Eu não posso trabalhar com a laca, fazendo lixamento e trabalhar com cola fórmica, porque as partículas da tinta e da poeira vão grudar na cola e aí a gente tem aqueles problemas de manutenção, né? Às vezes você quer se antecipar e acaba gerando um problema futuro. Mas eu acredito que daqui para outra semana isso aqui já vai estar bem adiantado. Eu não sei quando é que a gente se encontra de novo na obra para dar semana essa que vem é semanal o acompanhamento. Pronto. Então aí a gente já vai ver basicamente tudo isso aqui com outra cara. Praticamente, né? Concluída a parte de dentro. E já com o pessoal trabalhando, com o pessoal da laca lá. E é interessante porque como a laca é só no hall, né? Isso, é só no hall. Porque os outros móveis que tem na sala, ela traz pronto. Então, tudo que ela consegue fazer na marcenaria dela, melhor ainda, porque é todo fechado. É lógico que eles têm um tratamento ainda melhor do que quando na obra. Mas, como um caso desse de um painel que a gente colocou no hall de entrada, como são portas, estrutura de elevador, a laca tem que ser feita aqui. E algo muito importante, que muitas vezes, Glaucio, as pessoas não entendem a diferença de uma marcenaria para uma empresa de modulado, por exemplo. Determinadas situações e detalhes não tem condição da gente mostrar, como você comentou, um tapa-furo, um acabamento que não seja ideal. Isso aqui é feito para ter a beleza e passar a estética. Então, a gente não pode estar mostrando esse tipo de detalhe. O trabalho é maior, mas ele fica perfeito. É como se fosse, né? Realmente a gente faz tudo sob medida. Então, assim, o tempo, lógico, às vezes até o tempo de orçamento que a gente leva para orçar um projeto é maior. Por quê? Porque a gente não tem módulos, né, pré-fabricados. A gente sempre vai fazendo tudo de acordo com o projeto. E é lógico que os modulados têm uma agilidade, tem uma agilidade, facilidade, né? Mas tem coisas que, por exemplo, a gente só consegue com a marcenaria. Isso. Né? Ou seja, esse grau digamos, de acabamento, né? Esse cuidado de acabamento,
a marcenaria eu acho que vai dar uma resposta Sim, muito melhor. Tá entendendo? São duas coisas diferentes aqui, Isso. né? São duas coisas diferentes. São vantagens de um, vantagens de outro. Então, muitas vezes uma cozinha, algo que você queira, ferragens ainda melhores, estruturas e tudo. E é maravilhoso realmente um modulado. É um processo industrial Exato. e um processo Artesanal. Então, assim, existem vantagens e desvantagens. E eu acho que cabe ao arquiteto e ao escritório decidir aonde vai uma coisa e aonde vai outra coisa. A gente trabalha muito bem juntos. Demais. As lojas de modulados e a Isso. gente, porque a gente se ajuda também, né? Com certeza. E Eu às acho vezes, que em alguns ambientes, o modulado entra, depois a gente faz detalhes que, de repente, o modulado não faria. E no fim dá tudo certo. Por isso que a gente está aqui tentando passar essas informações para vocês. São informações que eu passo sempre para os meus clientes. A gente conversa muito no escritório, porque não acho que seja só colocar para o cliente. É esse, vai ser essa empresa ou outra. Mas eu acho que a conversa, a informação, para o cliente entender o melhor de cada lado para poder trabalhar junto com a gente. Daqui a uma semana a gente vai ver quase pronta essa parte da marcenaria e aí vão entrar os outros processos, vão entrar a pintura, né? A equipe de engenharia vem para finalizar, para colocar a iluminação e aí vai ficando lindo e cada vez mais parecido com a proposta do projeto. Perfeito. Obrigada, Cláudia. A gente vai ver ainda mais uma vez essa marcenaria aí sendo concluída. Terminamos mais um acompanhamento aqui no apartamento do Meireles, agora do meio para o final da montagem dos móveis. E aí vai entrar a colocação de rodapé, os espelhos já começaram a ser fixados e aqui está praticamente a marcenaria e a vidraçaria. E depois entra de novo para finalizar a pintura. Então tá mais perto do que longe, a gente já está vendo essa sala com esse hall, corredor, alguns detalhes aí nos quartos, mas a gente está focando mais a obra nessa área social. E é bom demais a gente estar nesse período e o que eu faço questão é de mostrar para vocês entenderem o que se passa por trás de uma obra. É muito bom, é um pouco trabalhoso, mas é aquele trabalho gostoso. É aquele trabalho que a gente sabe que vale muito a pena e quando fica pronto é que fica assim maravilhoso. Aí é só curtição. Então eu te espero na próxima semana para a gente ver todo o processo, a finalização aí da marcenaria. Até lá! No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés.